Acho que já deu de papinho, né? Nota oficial, repúdio, agora é hora de agir. Ou o Real Madrid sai de campo, não joga mais o campeonato até o final dessa temporada, ou tem punição de torcedor e de clube, ou o Vinícius Júnior vai embora da Espanha e deixa um recado claro para um país que hoje lida pessimamente com o racismo. Na verdade, nem lida, né? É o que está acontecendo na Espanha, é isso. Conivência. E de várias partes, viu? E o Vinícius lutando basicamente sozinho. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais. Daqui pra frente você faz o que você bem entender, inclusive nada. Vamos falar de Vinícius Júnior, de racismo, de La Liga, de conivência, de omissão. Não é de hoje e a gente vem tratando esse assunto aqui no canal, lá na TNT. A gente teve diversos debates no último lance, no de placa, em basicamente todos os produtos da TNT, falando sobre como ignoram a gravidade do assunto e do que vem sofrendo o Vinícius Júnior no Campeonato Espanhol. É muito importante dizer que é o que o Vinícius Júnior sofre no Campeonato Espanhol, no futebol espanhol, seja em La Liga, seja na Copa do Rei, que são competições geridas por entidades diferentes, é bom que a gente lembre, né? Você tem La Liga cuidando do Campeonato Espanhol, Real Federação Espanhola cuidando da Copa do Rei. E o futebol espanhol tem feito muito pouco ou quase nada para combater algo que eu chamo hoje de epidemia racista nos estádios espanhóis, especificamente contra o Vinícius Júnior. Virou uma bola de neve em que, quanto menos se combate, mais se estende uma placa de convite aos gritos racistas ecoando em todos os estádios. Porque virou, e eu disse isso no de placa certa vez, acho até que comentei aqui no canal lá atrás, é como se tivesse virado uma espécie de uma trend em que todas as torcidas se acham na obrigação de fazer parte. Porque se ninguém faz nada, se as autoridades não repudiam, não reprimem, não punem, se a instituição La Liga não se coloca contra ou não é veementemente firme para dizer que não dá para seguir assim, os torcedores se sentem quase que convidados a fazer parte desse movimento, no sentido de, esse cara vai passar aqui pela nossa casa, se a gente não fizer nada, a gente é trouxa, a gente precisa fazer parte, porque em todo canto que ele está indo, ele está ouvindo. Já são agora 10 denúncias de episódios racistas só nessa temporada no futebol espanhol. Das 10 denúncias, 9 foram contra o Vinícius Júnior. 9. E dessas 10 denúncias, e repito, 9 contra o Vinícius Júnior, você teve duas punições. Duas punições. E, desculpe, no universo de um campeonato com 38 rodadas, um campeonato com tantos estádios, com tantos torcedores, 10 episódios não é algo isolado. Não é algo isolado. Isso a gente está falando dos que foram oficialmente denunciados. Fora os outros vários que passaram batido, que foram ignorados, que não viraram denúncia. Então, 10 e sendo 9 contra o Vinícius Júnior, a gente está falando aqui de 9 episódios diferentes, 9 rodadas diferentes, num campeonato em que ele que nem chegou ao fim ainda e que o Vinícius Júnior não jogou todas as rodadas. Você imagina aí, então, que em um terço das rodadas, talvez até um pouco mais, em que o Vinícius esteve em campo, ele precisou conviver com um crime cometido contra ele e ele ainda tendo que ouvir em vários momentos que o culpado por isso era ele e não a total omissão do futebol espanhol e das autoridades. E disse isso no de placa certa vez também, de que o próprio Real Madrid, para mim, também é culpado por omissão e por muitas vezes ser protocolar, diplomático demais em tentar tratar o assunto como algo que poderia ser tratado só na conversa. E não dá mais para ser tratado na conversa. De novo, há uma epidemia racista no futebol espanhol. E o maior alvo desta epidemia é o Vinícius Júnior, que quanto mais combate, mais vira alvo. E nas imagens que a gente está vendo da ESPN, que transmitiu o jogo,
A gente vê em todos os momentos os personagens tentando convencer o Vinícius ou a ficar em campo ou a se acalmar. Quando, na verdade, para mim, aquele movimento deveria ser coletivo de revolta contra quem estava cometendo o crime. E não tentar segurar e acalmar ou minimizar para a vítima o que ela estava ouvindo, o que ela estava sofrendo. Em determinado momento, inclusive, a conversa do árbitro com o Ancelotti, e o Ancelotti parece ficar bem revoltado, o árbitro, meio que depois das provocações do Vinícius, a impressão que dá é que ele está justificando que o que aconteceu é fruto das provocações e não são nada fora do campo e bola que o Vinícius fez para a torcida do Valência. Vários membros da imprensa espanhola tentaram colocar o Vinícius como o provocador que, ao provocar, precisa saber ouvir. Quando, na verdade, a gente está falando de provocações do campo e bola e de volta vem um crime, que é o crime de racismo. Que na Espanha, Tati Mantovani já falou isso algumas vezes, é tratado de maneira diferente, né? Bem diferente do que acontece no Brasil. Né? A gente está a muitos passos à frente da Espanha em relação a esse episódio. Vinícius Júnior depois foi ao Instagram para falar, não foi a primeira vez, e a gente já falou aqui, nem a segunda e nem a terceira. Foi a nona, só nesta temporada. A nona, só nesta temporada. A competição acha normal, a federação também, os adversários incentivam, a gente viu isso acontecer em alguns jogos, inclusive a violência na arquibancada muitas vezes vai para o campo, com o Vinícius sofrendo em média mais faltas do que sofre na Champions, né, e recebendo, tomando mais pancadas do que normalmente em média ele sofre na Champions, e o episódio recentemente contra o Manchester City, o cumprimento dele com o Kyle Walker mostrou o quanto o respeito é completamente diferente e que o problema não é o jogo do Vinícius, o jogo agressivo, o jogo do drible, o jogo da tentativa de X1 toda hora, porque outros adversários receberam, em média, as mesmas tentativas de drible do Vinícius e reagiram completamente diferente. Na Espanha é pancada, porrada, ele é disparadamente o jogador que mais sofre falta entre todas as principais ligas europeias, e ainda tem o somatório, e que é o mais grave da história de todos os episódios racistas. Ele segue o campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano, Messi, hoje é dos racistas. A fala dele ela é muito dura, porém ela é necessária. Ninguém até hoje tinha tocado no assunto de maneira tão direta, reta e precisa quanto o Vinícius Júnior. E, obviamente, já que ninguém fez nada, esse discurso precisaria sair da boca da própria vítima, quando, na verdade, os primeiros a sentirem vergonha deveriam ser os autores. Mas não, como lembrou o Vinícius, há um recado nas entrelinhas de incentivo, porque a omissão, a impunidade leva ao incentivo. E a bola de neve foi só crescendo na Espanha. A gente viu isso acontecer rodada após rodada. Ele segue. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. E hoje é assim que a Espanha é vista aqui no Brasil, é vista em vários outros lugares que, repito, tratam o episódio racismo de uma maneira muito mais moderna e muito mais à frente e justa do que acontece na Espanha, tá? Nesse ponto, nós estamos bem à frente da sociedade espanhola, mas muita coisa. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje, no Brasil, a Espanha é conhecida como um país racista e ele tem razão. Infelizmente, por tudo que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo. É uma fala duríssima, porém necessária. Mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas, mesmo que longe daqui. E aí casa com a informação que trouxe depois desse episódio o Gustavo Hoffmann, que é o correspondente dos canais ESPN lá em Madrid, de que o staff do Vinícius Júnior já chegou a falar sobre ele sair do Real Madrid, deixar a Espanha. E que o Vini pensou sobre, mas ainda não considera essa hipótese. Eu cheguei a falar de que a Espanha não merece o Vini, a Liga hoje não merece um dos principais, se não o principal jogador do planeta em termos de efetividade, de impacto no seu clube. Nem acho que ele vai ser eleito essa temporada, até pela eliminação na semifinal do Real Madrid, mas que ele está na briga, está, e desde a temporada passada. Eu cheguei a falar sobre, e eu confesso não ter uma posição firme e fixa, porque tem horas que eu acho que ele, pela saúde dele, mental, ele precisa sair. Não é justo que ele, em prol do entretenimento, da competitividade, da própria carreira, precise suportar um fardo desse tamanho e carregar um peso desse tamanho. Quem perde é o Campeonato Espanhol, que perde o seu hoje principal atrativo.
o seu principal jogador, o seu mais impactante jogador. É uma pena. Por outro lado, ele sair do Real e ir para outro lugar, ir para a Premier League, ir para onde quer que seja, é a vitória dos caras. É como se eu falasse, olha, eu não tenho mais forças para isso aqui e eu tô indo embora. E eles vencem. Eles expulsam um cara que eles consideram inferior, né? Isso é triste. Então eu fico nessa dúvida do bater de frente, e hoje o Vinícius é uma bandeira. Ele é uma bandeira que ninguém hoje consegue mais controlar, diminuir ou medir o seu tamanho. O Vinícius, ele transcendeu uma batalha que já está aí, ó, há muito tempo e que alguns fingem que não existe. Ele virou uma bandeira contra o racismo e ele está muito além do campo e bola hoje, mas muito além do campo e bola. O recado que ele passa para milhões de jovens negros espalhados pelo mundo, ele é incalculável, de força, de resiliência, de resistência. Eu me admiro muito, assim, de um cara que passa pelo que ele passa. Eu não tenho esse lugar, nunca passei por isso. Eu não faço a menor ideia de como eu reagiria mentalmente, mas ele consegue seguir sorrindo, seguir jogando e jogando bem. Isso, para mim, é surreal, assim. Eu realmente não consigo imaginar de onde ele tira forças. Ainda mais tendo de lidar com pronunciamentos como o do Javier Tebas, presidente da Liga, que falou: nem a Espanha nem na Liga são racistas. É injusto dizer isso. É óbvio que nem todos são, mas a imagem que hoje está sendo passada é essa e não há punição. Não há nada. Simplesmente há omissão. Desde La Liga, denunciamos e perseguimos o racismo com toda a dureza dentro das nossas competências. Não é verdade, na prática isto não tem acontecido. Ou então, a dureza ela é muito leve na cabeça dele. E a competência que ele diz aí é também bem restrita, porque na prática não se vê nada, nenhum resultado. Nessa temporada, e aí ele não tinha ainda atualizado, né? Era a 10ª já agora com esse episódio, foram denunciados 9 vezes insultos racistas, 8 contra o Vinícius, e agora 9, atualizando. Sempre identificamos os energúmenos e elevamos, ou seja, eles levaram a denúncia aos órgãos que são competentes por isso. E lembrando, na Espanha, o racismo é tratado totalmente diferente daqui. Ele entra como insulto, igual você xingar alguém de filho de alguma coisa durante o jogo. Quem vai julgar tá tudo no mesmo pote. Aqui no Brasil é um crime específico. De igual sejam poucos. Sempre somos implacáveis. É tudo discurso e conversa fiada, né? Porque na prática nada disso, repito, acontece. Não podemos permitir que se manche a imagem de uma competição que é, sobretudo, um símbolo de união entre os povos, num país que é altamente fragmentado, né? Vale lembrar. Mais de 200 jogadores de raça negra e 42 clubes recebem cada jornada, ele está falando das divisões, né? Cada jornada, o respeito e o carinho de todos os torcedores, sendo o racismo um caso extremamente pontual. 9 denúncias, agora 10, que vamos erradicar. Do jeito que ele está fazendo, não vai erradicar. Tanto que só aumentou, né? Não teve nenhum recuo. E, de novo, 9, agora 10. Em 38 rodadas, é muita coisa, cara. A gente tá falando aí de... E aí, especificamente contra o Vinícius, que não jogou todos os jogos, a gente tá falando de basicamente 1/3 das vezes em que o Vinícius entrou em campo, o Vinícius precisou conviver, ouvir e lidar com xingamentos racistas. Muitas vezes antes do jogo, inclusive. Muitas vezes antes dos jogos. Aconteceu isso contra o Valência. Antes do jogo, já tinha os episódios. Aconteceu em outros jogos também. Se a gente for lembrar, são muitos os episódios que o Vinícius precisou conviver com isso. E aí a preocupação do Tebas é com a imagem do campeonato e não com a saúde do Vinícius Júnior ou com a vítima, né? Ele está preocupado com os vilões aqui, no final das contas. Depois disso, o presidente da Real Federação Espanhola, ele teve uma fala bem mais dentro da realidade, falando, ó, nós temos um problema com o racismo. Fato. Ele encarou de frente, que é o básico, né? É o mínimo a se fazer.
é você, pelo menos, reconhecer que o problema existe, que a situação existe e que precisa ser resolvida. Por qual instância? Aí eles têm que resolver, mas precisa haver uma resposta. E o Real, às vezes que tratou o tema, agora um pouco mais duro, e pela primeira vez o Ancelotti foi muito contundente depois do jogo, teve uma nota do Real oficial um pouco mais agressiva, mas falta, e o Valdano já deu uma entrevista sobre, falando, quem joga no Real Madrid tem que suportar as pressões e tal, como se falasse, quem tá aqui é para isso aí mesmo, não é. Uma coisa é pressão esportiva, outra coisa é ser alvo de um crime. A outra coisa é você ser alvo de preconceito e de racismo, é totalmente diferente. A imprensa espanhola também trata, fora o El País, se olha os outros jornais, é tudo muito contemporizado, fica ainda como se fosse uma briga Real e Barcelona, e aí a imprensa da Catalunha trata de um jeito, a de Madrid trata de outro jeito. Você vê os maiores programas esportivos, jornalistas altamente influentes dentro da Espanha, tentando jogar para o Vinícius a responsabilidade. Você provoca e tem que aguentar ser provocado, quando na verdade uma coisa é provocação, outra coisa é crime. E de novo, o Vinícius ele não é esse cara. O jeito dele jogar, ele é agressivo, é de X1, é o tempo inteiro indo para dentro, e ele não é provocativo. E das vezes em que ele provocou, era uma defesa, era uma reação a um alvo que grudaram nas costas dele a troco de nada, baseado em nada. E quanto mais ele briga, parece que mais ele vira alvo. Só que assim, ele não vai recuar e nem deve. Acho, inclusive, que os outros deveriam entrar junto. Esse é o Real Madrid mais preto da história. O Real que às vezes entra em campo com 6 ou 7 jogadores pretos como titulares. E acho que falta do clube, dos companheiros até, um pouco mais de ação. Ao invés de contemporizar e tentar manter o Vinícius em campo, sai de campo. Sai de campo. Os patrocinadores, assim, tem banco que é patrocinador master e outros do Campeonato Espanhol de La Liga. Eles querem essa imagem vinculada a esse campeonato que é conivente hoje com o que está acontecendo com o Vinícius Júnior. E se você é conivente, você também é responsável. Né? O El País lembra, a 10ª denúncia e só 2 condenados. É bizarro, assim, bizarro. E aí ele está falando das instâncias que recebem essas denúncias, quando recebem, né? A FIFA se solidariza com Vinícius, enquanto La Liga se defende e ataca o jogador. É um outro discurso do El País. Os outros jornais não têm tratado assim. Né? E Vinícius ainda fala sobre as denúncias racistas, o partido fica parado por 10 minutos e ele acaba expulso. Ele terminar expulso depois de tomar uma gravata de um jogador do Valência é bizarro, assim. É a branquitude tentando controlar a revolta de um cara que é alvo de racismo e no final o cara ainda é expulso. Porque a gravata não foi vista como agressão, mas ele tentando se desvencilhar da gravata foi. O recado é péssimo de tudo que aconteceu ontem. Tudo o que aconteceu ontem. Não saiu nenhum torcedor do Valência detido do estádio, não teve nenhum jogador do Valência preso, o Valência não perdeu ponto ou não foi punido, pelo contrário, ganhou o jogo e o Vinícius ainda foi expulso. Então, assim, é uma derrota completa para quem se revolta com essa situação. Assim, bizarro, bizarro. E eu fico muito na dúvida, queria inclusive ver de vocês aí nos comentários, porque, cara, eu não consigo entender, eu não consigo ver se o caminho é sair ou se o caminho é seguir lutando, porque sair parece de fato dar a vitória para os caras. E aí, é isso que a gente vai querer ou é brigar e ver as punições? Acho que existe um problema social na Espanha que precisa ter tratado e talvez o Vinícius, infelizmente, ele hoje funcione como essa ferramenta de início de mudança. Mas eu não sei até quando ele vai aguentar isso não, velho, sinceramente.